Diz aí! Você pergunta, o Panzi responde. Alô pessoal, diz aí no ar. Você que deixou sua pergunta lá no Instagram da Itatiaia, Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial, eu volto aqui hoje para responder algumas delas no nosso YouTube Itatiaia Esporte. Então bora ao que interessa. Vamos às perguntas. Bin_10JC. Alô Bin, um abraço, obrigado pela pergunta. Panzi, o que o Atlético tem que mudar para o ano que vem? Elenco ou comissão técnica? Ou os dois? Ô Bin, eu acho que nem elenco, nem comissão técnica e nenhum dos dois. Acho que o Galo pode melhorar o seu elenco, mas manter a base, a estrutura e a comissão técnica, sem dúvida nenhuma. Não há motivos para troca de comissão técnica. Eu sei que o estilo Filipão não agrada a muitos, mas o Filipão tem entregado resultados. O Atlético é o melhor time do retorno na tabela de classificação. O Atlético vem fazendo alguns jogos bons. Contra o Grêmio, por exemplo, foi um jogo muito bom. O Atlético pegou as equipes da parte de cima da tabela e teve ótimos resultados contra todas. E eu estou gravando isso na terça-feira. O Galo joga na quarta noite contra o Flamengo. Se vence o Flamengo, terá vencido todas as equipes do G6, né? A exceção dele, obviamente. Então não tem por que trocar a comissão técnica. O Filipão pegou um time e um elenco que não foram montados para ele, faltando algumas peças com características que ele, Filipão, gosta de ter no elenco, e ainda assim fez esse Atlético ir longe no Campeonato Brasileiro, melhorou, teve ali percalços, oscilações, passou por um período sem vitórias, que foi de readaptação do elenco para com o novo treinador e de adaptação do treinador para com o elenco, mas eu não vejo motivo nenhum para o Atlético trocar de treinador. E qual recado passaria para o mercado, por exemplo? Depois de o Filipão fazer um retorno muito bom, o Atlético chegar a brigar por título, o Atlético brigar por G4, o grupo gostar do técnico, um técnico que foi escolhido pelo Atlético no mercado para substituir o Kudê, chega no final do ano e troca por trocar. Qual profissional gostaria de trabalhar num clube que troca um treinador que, quem sabe, fique no G4, que disputa título? O recado que estará passando é: se você for vice-campeão estadual, você vai ser demitido. Se você não chegar e for campeão brasileiro, pra gente você não serve. Então, para mim, não existe nesse momento motivo para troca de comando, gostando ou não do estilo do Filipão. E mudar elenco também não. Acho que o Atlético pode agregar algumas peças importantes, um camisa 10, um armador, né? E quando eu falo camisa 10, me entendam. Não é tirar o Paulinho que veste a 10, é um cara com características de 10, né? Um articulador com qualidade, mais um ponta, parece que está atrás de dois, mais um ponta para chegar e brigar para ser titular. Se o Kardec, a gente não sabe como vai ser o Kardec para a próxima temporada, se o Atlético vai insistir com ele ou não, mas a contratação de um centroavante também acho que não seria ruim. E do meio para trás, vamos lá, o Atlético tá bem. O Galo tá nessa reta final sem o Batalha, seu melhor volante. Então vai ser um reforço para a próxima temporada. O próprio Batalha tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Não vejo motivos para contratar zagueiros, mesmo com a saída do Hever. Ao invés de contratar um zagueiro, pega alguém da base, o quinto zagueiro ser um da base, e é assim que deveria funcionar. Então apenas acrescentar ao elenco. Saídas, o Hever é um, o Vargas provavelmente outro, o Johan também não deve ficar. Eu já falei 3 jogadores que provavelmente irão sair. Outros podem ser que saiam também. Mas eu acho que o Atlético não precisa mudar tanto para a próxima temporada não. Beleza? Newton SL Júnior. Alô Newton, obrigado pela pergunta. Panzi, você acha que o Cruzeiro escapa? Aliás, essa pergunta aqui tem acontecido sempre, né? Desde que o Cruzeiro começou a brigar aí por rebaixamento, sempre chega esse tipo de pergunta. E a minha resposta tem sido a mesma. Eu acho que escapa. Acho que escapa. E a cada vez que a gente faz o Diz Aí, passaram rodadas, né? E eu tô gravando esse aqui depois da vitória do Cruzeiro contra o Goiás. Uma vitória espetacular. Não que tenha sido um jogo sensacional, né? Apesar do Cruzeiro ter feito um primeiro tempo muito melhor que o do Goiás. O Cruzeiro venceu nos acréscimos, mas já poderia ter faturado e liquidado o jogo nos 20 minutos iniciais, né? Quando construiu um caminhão de oportunidades e perdeu outro caminhão. Com Wesley, a mais clara de todas com Bruno Rodrigues, Ian Lucas. Então o Cruzeiro perdeu muitos gols e criou muitas chances. Claro, o mérito também do goleiro Tadeu, do Goiás, né? Que fez uma partidaço. Só foi vencido pelo Robert naquele chutaço nos acréscimos, 1-0. Fora isso, o Tadeu pegou tudo o que foi
no gol do Goiás, à exceção do chute do garoto Robert. Mas é um jogo uma vitória que é muito grande, né? Porque essa vitória do Cruzeiro, ela embola ainda mais a briga contra o rebaixamento, traz para a briga equipes que se sentiam tranquilas, né? E não estão. Até o São Paulo, gente, que está com 47 pontos, ainda corre risco. Ele vai ter que ir para a próxima rodada levando muito a sério, porque 47 pontos não é garantia para ninguém. Olha como que está essa parte de trás, de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E o jogo contra o Atlético Paranaense vai ser fundamental. Um jogo em Belo Horizonte, Cruzeiro como mandante, um Atlético Paranaense que eu sei que matematicamente ainda tem chance de conquistar a vaga à pré-Libertadores, mas está bem distante essa chance. Está muito mais difícil para o Atlético Paranaense alcançar a Libertadores de 2024 do que a do Cruzeiro ser rebaixado, por exemplo. Então é mais fácil do Cruzeiro escapar, para se ter uma ideia da situação do Atlético Paranaense na briga pela Libertadores. Então talvez seja um adversário um pouco mais relaxado que os últimos adversários do Cruzeiro, né? Coritiba, Vasco, o próprio Goiás, todos eles brigando muito contra o rebaixamento. Então eu acho que o Cruzeiro escapa sim, mas vai brigar até o final. Ainda que vença o Furacão, vai a 47 pontos, os mesmos 47 que eu falei agora há pouco, que o São Paulo tem e ainda briga, né? Então vai ficar ali para penúltima e última rodadas, ou última rodada, né? Tomara que o Cruzeiro consiga se livrar matematicamente antes disso. O Ricardo Jales Oficial. O Ricardo sempre participa por aqui. Obrigado, viu, Ricardo? Um abraço para você. Panzi, sou seu fã. Parabéns. Obrigado, viu, Ricardo? Valeu mesmo. Você tem personalidade e fala o que a torcida quer ouvir. Não é bem por aí, né? Eu não me preocupo em falar muito o que o torcedor quer ouvir, não, Ricardo. Eu falo a minha opinião e às vezes até o que o torcedor precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Porque falar o que o torcedor quer ouvir, cara, é falar mais do mesmo. Às vezes é ir até contra aquilo que a gente está enxergando. Então, eu sou comentarista e pouco me importa se o que eu vou falar vai agradar ou não quem está escutando. Eu falo a minha opinião, eu falo o que eu estou enxergando, aquilo que eu estou entendendo. Se ali na frente eu chegar à conclusão que a minha opinião está errada, eu volto atrás, eu mudo de opinião, mas sempre com muita responsabilidade, viu, Ricardo? Sempre, quando for fazer uma crítica, olhar o lado profissional e pensar no lado pessoal do atleta também, não apontar dedo só para um jogador num esporte coletivo como é o futebol. Eu sei que às vezes tem um jogador muito mal, mas ele não tá mal porque quer, né? Principalmente nessa temporada, não há atraso de salários em Atlético, em Cruzeiro, em América, não tem jogador de sacanagem, não tem grupo de sacanagem. Então as críticas são feitas pontualmente, a gente faz as críticas às gestões também. Por exemplo, o trabalho feito pela diretoria do Cruzeiro não foi tão bom em termos de futebol, né? De equipe, de montagem e de escolhas quanto à continuidade ou não de treinadores, a nomes, e a gente fez as críticas, mas reconhecendo outra parte que foi muito boa, que é a parte financeira, administrativa, a escolha pelo Pepa lá atrás, depois erraram quando mandaram embora, agora a escolha pelo Autuori, né, uma escolha caseira, que já tentaram anteriormente e conseguiram agora, me parece que foi uma escolha, não tinha outra, mas acabou sendo acertada pela experiência do Paulo Autuori e pelo conhecimento do Seabra para com o elenco, né? Já está lá trabalhando no Sub-20 e conhece muito o time profissional também, então uma dobradinha que tem dado certo. Em 9 pontos disputados, o Cruzeiro conseguiu 7. É um bom número para quem está brigando contra o rebaixamento. O Atlético também teve problemas na temporada, muitos problemas na montagem de elenco, montaram um elenco para um treinador muito específico, depois mandaram o treinador embora, claro, não por responsabilidade tanta da gestão, mas porque o treinador quebrou a hierarquia, todo mundo já sabe da história do Cudê, e aí esse elenco específico caiu na mão de um treinador que não tinha essa característica, o Atlético passou por um período longo sem pontuar, sem vitórias, isso atrapalhou muito o desempenho e os resultados na tabela. O time conseguiu se recuperar agora nessa reta final, mas essas críticas também foram feitas. Às vezes a gente faz uma crítica a um clube ou a outro, o torcedor não gosta muito, mas é nosso papel. Falar aquilo que a gente está vendo e eu, pelo menos, eu estudo muito eu me capacito muito para falar, para vir no microfone da Itatiaia e para emitir uma opinião, seja num jogo, seja num programa, num debate, e é para isso que a gente está aqui. Às vezes não vai agradar o torcedor, às vezes, e eu gosto, eu tô aqui para isso, para fazer o torcedor, o ouvinte da Itatiaia, o espectador do YouTube da Itatiaia pensar.
pensar o jogo, repensar uma opinião, formar a opinião de quem está acompanhando a Itatiaia. Esse é o nosso papel. Independentemente dessa opinião agradar ou não o torcedor. Eu não estou aqui para falar o que o torcedor quer ouvir, eu estou aqui para falar a minha opinião e às vezes é aquilo que o torcedor, que o ouvinte, que o espectador precisam escutar. Beleza? Pio Paiva, esse é caseiro. Alô, Pio, um abraço. Qual o pior cenário para o Cruzeiro, Panzi? Ô Pio, o pior cenário para o Cruzeiro é ir para a última rodada, chegar na última rodada contra o Palmeiras precisando vencer. Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro só escapa do rebaixamento com uma vitória para cima do Palmeiras. Esse é o pior cenário possível. Pode ter até o cenário pior, né? O Cruzeiro ter que vencer o Palmeiras e torcer para outra equipe perder. Mas ter que vencer o Palmeiras na última rodada, não dá. Tomara que isso não aconteça e eu acho que não vai acontecer, tá? A vitória contra o Fortaleza e contra o Goiás, essas duas vitórias foram muito importantes. Uma improvável contra o Fortaleza. Contra o Goiás era mais provável, mas do jeito que foi, né? Eu acho que o peso dessa vitória contra o Goiás, do jeito que foi, com um gol nos acréscimos, pode trazer para o Cruzeiro um moral, uma confiança muito parecidos com a que ele teve depois da vitória no Clássico contra o Atlético na Arena MRV. Eu sei que o jogo contra o Atlético era grande, um clássico, mas o enredo, né, do roteiro dessa vitória contra o Goiás pode trazer um moral que o Cruzeiro estava precisando, uma confiança que estava faltando e já aproveitar dessa confiança no jogo contra o Atlético Paranaense. E se consegue vencer o Furacão, vai a 37 pontos e fica muito perto disso, de eliminar esse cenário de obrigação de vitória contra o Palmeiras na última rodada. Eu acho que isso não vai acontecer, mas para mim o pior cenário seria esse. Chegar na última rodada dependendo de uma vitória contra talvez o melhor time do campeonato. Perguntinha do Fábio Souza, Fábio 157. Essa aqui é de futurologia, né, Fábio? Panzi, quem é campeão e quem cai? Quem cai, eu já vou te dar 3 que vão cair. 2 que já caíram, né? América e Curitiba, outro é o Goiás. A briga pra quarta queda, ela é muito grande, cara. Muito grande mesmo. Eu não tenho a tabela aberta aqui, mas você tem Bahia, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Internacional, até o São Paulo tá nessa briga, Santos. Então tem muita gente, devo ter esquecido de alguém, mas tem muita gente nessa briga pro rebaixamento. Ah, mas Pan, você tem que falar um. Se fosse para apostar, olha aí, eu vou usar. Se fosse para apostar, eu iria em Vasco da Gama ou Corinthians. O Bahia não? Vasco ou Corinthians, tá? Para ficar nesses dois. Campeão, quem é campeão? Para mim, Palmeiras ou Flamengo. Eu acho que o título não escapa de um desses dois, Palmeiras ou Flamengo. Se for para escolher um, eu vou de Palmeiras. Pelos 3 jogos restantes, por quão forte é esse Palmeiras do Abel Ferreira, então eu apostaria no Palmeiras, mas eu acho que fica entre Palmeiras e Flamengo, o Flamengo podendo sair caso o Atlético apronte lá no Maracanã e vença o jogo. Aí o Atlético brigaria e chegaria forte nessa reta final. Mas já que é para ficar em 2 para queda, Vasco e Corinthians, ou Corinthians. Para título, Palmeiras ou Flamengo. Gomes GV277. Alô Gomes, obrigado pela pergunta. Panz, você acha que o Galo precisa de um novo diretor de futebol? Ele coloca aqui uma nova comissão técnica também para 2024. Como o povo está perguntando se o Atlético precisa de uma nova comissão técnica, né? Não, comissão técnica não, já respondi lá na primeira pergunta e já respondi o porquê que eu acho que não. Agora, diretor de futebol também não. Eu acho que o Rodrigo Caetano é um dos melhores do futebol brasileiro. Tem muito time querendo levar o Rodrigo Caetano, tá? O torcedor do Atlético precisa ficar atento a isso. Tem muito time no futebol brasileiro querendo levar o Rodrigo Caetano. O mais novo deles é o Corinthians. Falou-se até em fazer proposta para tirar o Rodrigo Caetano do Atlético. Eu acho que o trabalho do Rodrigo muito bom. O Rodrigo Caetano não teve tanto investimento nas mãos. Aliás, tanto não teve investimento nas mãos para a atual temporada. E o Atlético chega nessa reta final aí brigando. Se ainda bem distante de outras, ou não com tanta força como Flamengo e Palmeiras pelo título, mas ainda tem chance matemática. E chega forte na briga pela vaga direta na Libertadores. E tem um elenco bom com boas peças, uma dupla de ataque espetacular, com um deles tendo chegado agora esse ano, o Paulinho. A melhor defesa do campeonato, sendo composta pelo Lemos, que chegou esse ano, pelo Saravia, que chegou esse ano. O Batalha, o melhor volante do time, que não está jogando, está lesionado, mas é o melhor volante, também chegou nesse ano. No último jogo teve como titular o Igor Gomes, que também chegou esse ano.
Então foram contratações que estão aí, ó, sendo utilizadas, sendo importantes e fundamentais para essa reta final do Atlético no Campeonato Brasileiro e na temporada. Eu acho que se teve algum problema em 2023, foi a troca do Kudê pelo Filipão, não por ser o Filipão, mas a troca de um treinador que pensava futebol de um jeito e contratado e escolhido um treinador que pensava futebol e que pensa futebol de outro completamente diferente. É óbvio que o início de trabalho teria ruídos, teria dificuldade como teve, e demorou para recuperar. E essa demora pode ter custado uma grande conquista para o Atlético em 2024. Mas o trabalho do Rodrigo Caetano é muito bom, mais uma vez, né? Lembrando que ele está aí no Atlético desde 2021, participou da montagem do elenco campeão de tudo. Enfim, eu não trocaria de diretor de futebol, não. Pelo contrário, eu tentaria ainda renovar com o Rodrigo Caetano por mais tempo. Acho ele muito bom. Agildo Messias. Panzi, você acha que o Cruzeiro vai terminar bem a temporada? Agildo de Santa Bárbara, Minas Gerais. Ô Agildo, obrigado. Cara, eu respondi a pergunta agora há pouco, né? Sobre a permanência do Cruzeiro ou não na Série A. Eu acho que o Cruzeiro fica. Eu acredito na permanência do Cruzeiro. Eu acho que ele consegue os pontos suficientes até o final. Torço muito para que não chegue na última rodada necessitando de vitória diante do Palmeiras. Não seria um bom cenário para o Cruzeiro, aliás, seria o pior cenário possível, mas acredito na permanência e termina a temporada dentro da expectativa com sustos, né? É claro que o torcedor não queria tantos sustos, a diretoria também não planejava tantos sustos como estamos tendo nessa reta final, né? Com o Cruzeiro frequentando a zona do rebaixamento, brigando ali rodada a rodada, mas por tudo que foi falado lá atrás, Cruzeiro voltando da Série B, com muita dificuldade de orçamento, tendo que pagar muita conta, muita dívida, uma folha salarial entre as mais baixas da Série A do Campeonato Brasileiro. Já era esperada a dificuldade e era esperado um Cruzeiro brigando por permanência. Mas essa briga até o final é que dói no torcedor, que deixa a gente assustado. Mas eu acho que se o Cruzeiro permanece na Série A, termina a temporada dentro de uma expectativa legal. Se consegue uma vaga na Sul-Americana, aí para mim termina bem a temporada, podendo se planejar, contando já com receitas de cota de Série A para a temporada que vem, o Cruzeiro tendo acesso a essa receita novamente, né, já que não teve nas últimas temporadas, por conta dos adiantamentos de outras diretorias, enfim. Vai depender muito dos resultados. Agora, se o pior acontecer, não preciso nem falar, né? Mas eu não acredito que vai acontecer, não. Acho que o Cruzeiro se safa. Bruno.fajardo82. Obrigado, Bruno. Panzi, time grande cai? Óbvio, né, Bruno? Olha quantos times grandes já caíram. A gente tá falando de 2 que voltaram da Série B do ano passado, né? Grêmio e Cruzeiro. Estão aí no Campeonato Brasileiro. Olha a briga que tá lá atrás para não cair esse ano, né? Corinthians entrou na briga, Corinthians já caiu. Vasco tá na briga, Vasco já caiu. Cruzeiro deu uma respirada, mas o Cruzeiro esteve por lá nas últimas temporadas. Até o São Paulo, que ainda não caiu, tá com 47 pontos e ainda precisa pontuar, né, para se livrar de rebaixamento. Então, o time grande cai sim. O Atlético já frequentou a Série B, o Grêmio já frequentou mais de uma vez a Série B, Fluminense, Botafogo, enfim. Palmeiras que tem ganhado tudo agora, né? Ultimamente já frequentou mais de uma vez o Campeonato Brasileiro da Série B, então é óbvio que o time grande cai, que o time grande vai continuar caindo, não vão parar de cair, porque 4 times caindo de 20 numa Série A num campeonato tão equilibrado, e com tantos erros de administração como temos no futebol brasileiro, né? Eu não tenho dúvida que times grandes continuarão caindo ainda e jogando a Série B no futebol brasileiro. Precisam se reestruturar, ter melhores gestões, para que se mantenham o maior número de temporadas possíveis na Série A. Mas time grande cai. E como cai, viu? Um abraço. Tá aí, gente, o Diz Aí desta semana. Lembrando, toda segunda-feira, lá no Instagram da Itatiaia, @ItatiaiaSport, @ItatiaiaOficial, aparece a caixinha de pergunta. Você vai lá, deixa a sua pergunta. Hoje só sobre futebol, né? Mas você pode deixar perguntas sobre qualquer assunto. Música, novela, já gostei muito de novela, qualquer outra coisa, jornalismo, enfim, deixa sua perguntinha, diz aí e eu volto aqui no YouTube na Itatiaia Sport para respondê-las, beleza? Obrigado, deixa seu like, deixa nos comentários aí sua opinião e até a próxima, valeu!